Saudações a todos, sou Marcos Araeno, Babalaoi Calguná, e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.orumilá-fa.com.br. Neste vídeo, que vocês vão assistir se ficarem até o final, eu vou comentar sobre a questão do oráculo do oráculo na Umbanda, né? Das pessoas que têm oráculo de Búzios na Umbanda. Eu vou comentar no sentido de entender ou explicar por que isso está correto ou não e por que um Umbanda teria um jogo de Búzios, tá certo? Fiquem lá, fiquem adiante que vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, eu me enrolei um pouco para falar sobre o tema, porque o tema é complicado mesmo, cara. Tem certas coisas para a gente falar de Umbanda que a gente se enrola, né? E eu tenho toda a melhor, assim, eu tenho a melhor intenção possível, melhor intenção do mundo para falar sobre esse assunto aqui. Não tenho nenhuma, assim, de vez em quando eu faço uns vídeos com críticas, né? Eu saio distribuindo críticas, não são críticas sim, são críticas sim, mas são, assim, comentários sobre o mundo real, as pessoas têm que entender. Mas por quê? Né? Porque a Umbanda ela tem uma característica muito interessante, né? Muito interessante. E vamos falar sobre ela primeiro. A Umbanda ela é caracterizada pelos guias em terra incorporados nos médiuns e esses guias falando com as pessoas, tá certo, né? Esta é a característica da Umbanda, né? Pela definição própria do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? O que é a Umbanda? São os guias em terra praticando a caridade, né? Não foi assim que ele definiu? Então é assim que a gente tem que entender, os guias em terra praticando caridade. Então, quem é o oráculo da Umbanda? O oráculo da Umbanda primordial são os guias, os próprios guias. Você consulta eles e eles, falando com você, vão te dar as informações que você precisa. Então, quando você senta ali na frente de um preto velho e começa a contar seu caso, ele começa a conversar com você, ele vai dizer para você ali tudo, te dar informação, vai contar tudo da sua vida, ele vai falando diretamente. Você fala ali com o caboclo, né? Cara, ele vai contar. Eu tenho excelentes, cara, maravilhosas experiências com guias de Umbanda, contando sobre a vida, falando, dando conselhos, orientações. Um preto velho, né? Um caboclo daquele, um caboclo de couro. Eu gosto muito de caboclo de couro, mais do que de pena. Gosto de caboclo de couro, um preto velho, né? Eles são guias que, cara, assim, funcionam como uma consulta IFA, uma boa. O cara, ele te diz o que está acontecendo na sua vida, fala o que é necessário você saber, te ajuda a pensar nos seus problemas, te dá orientações, tá certo? Não diz o que deve fazer, mas te leva à conclusão. Cara, consultas, uma boa consulta a um guia de Umbanda substitui você ir em qualquer oráculo, tá certo? Se você está com algum problema e você procurar uma boa casa no sentido de uma casa que tem valores, que dá importância àquilo, se procurar lá um bom médium, que tem um bom guia incorporado, porque essas são coisas complicadas na Umbanda, é isso que complica. Primeiro, você tem que achar uma boa casa bem estruturada, bem assentada. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí você tem que achar médias, você tem que achar uma série de coisas. Quando você encontra isso tudo certinho, né, cara, aquela consulta vai ser tão útil como se fosse uma consulta de fado. Eu vou no jogo de Búzios. Cara, não precisa. Uma consulta num guia de Umbanda, bem feita, bem andada, bem orientada, com um guia que fale com verdade, com seriedade, vai ter bastante efeito na sua vida, tanto efeito ou mais efeito que você fosse jogar jogo de Búzios com Babalorixá ou for jogar Ifá com Bolaô, tá certo? Eu dou muito valor a isso, sempre tive, sempre usei e acho que são espetaculares, tá certo? Né? O problema da Umbanda vale para os outros também, tá certo? Mas o problema da Umbanda é a casa. Você tem que procurar uma casa boa, que tenha valores, que tenha sido bem assentado, que aquele dirigente ele tenha procedência, ou seja, uma pessoa que tenha sido iniciado por outros, que tenha sido uma casa com tradição, né, de ter filho, pai foi descendência, porque também tem muita gente aí que tem aos montes, cara, pessoas que não têm propriedade para abrir casas, cara, isso tem aos montes, cara. Cara, esse pessoal que não tem propriedade para abrir casa, que abre casa, diz, eu vou abrir uma casa. Cara, a gente tem muito caso para ti, marmoteiros, charlatões. Tá cheio de charlatão. A pessoa precisa ganhar dinheiro, ou a pessoa é vaidosa demais, que não consegue ficar em casa ali, perdão,
a pessoa é vaidosa demais, que não consegue ficar em casa nenhuma, o que ele vai fazer? Ele rapidamente, né? Por quê? Porque ele não fica em casa nenhuma, porque ele não submete a ninguém, porque ele não quer seguir regras, porque ele não tem uma boa incorporação, não tem bons médicos. Quando começa a ter atritos na casa, em vez de ele pegar, sintonizar e entrar na sintonia da casa, não, ele prefere sair e abrir uma casa só dele. É isso que acontece. O que esse cara é? Um charlatão. Porque às vezes uma pessoa que não tem formação, não tem iniciação, não recebeu aquilo. Olha só, você abrir uma casa, você tem que ter tido a designação divina para abrir aquilo, confirmada, afirmada e suportada. Quando você abre uma casa, a pessoa que te iniciou vai lá e te ajuda a abrir, te ajuda a fazer aquilo ali. Quando você não tem isso, você faz por sua livre vontade própria, cara, você está correndo um grande risco, tá? Você vai correndo risco de não ser uma coisa muito, muito correta. Tem muito charlatão nessa situação, muito charlatão. Claro que tem pessoas que abrem casa porque já estão maduras, aquele negócio todo, já estava na hora de abrir, mas tem muita gente não, pessoas novas, com poucos anos, tem história nenhuma abrindo casa. Então, às vezes você pode encontrar uma casa que é assim, então, por isso que a gente, ao procurar a casa, tem que saber a origem dela. Também você tem que entender se aquela casa é uma casa boa, que pratica coisa boa, tem os valores éticos, você tem que ficar na assistência, antes de você sair consultando bem, você tem que ficar ali na assistência, observando a casa, o comportamento, o que as pessoas falam, vamos lá, escolheu a casa certa. Médios também, muita variação. Tem bons médios, maus médios. Tem médios que se dedicam àquilo, tem incorporações maravilhosas, o guia está ali bem sintonizado, o guia fala a verdade. Você chega ali, o guia fala exatamente, né? Porque tem muito guia, às vezes você vai consultar e ele fala bobagem, né? Tá certo? Ele fica falando coisa genérica, isso e aquilo. Você fica pensando assim, isso que ele está falando para mim, eu estou achando que é para mim. Mas não poderia falar para qualquer pessoa sem cara da mesma maneira? Às vezes acontece isso, cara, às vezes acontece isso. Você tem que, aquela pessoa, aquele guia quando está falando com você, tem que falar alguma coisa que só você sabe. E tem que ser uma coisa bem específica do seu dia a dia, alguma coisa bem específica da sua vida para você validar o que ele está falando. Porque o guia pode estar ali e aquele médico está fingindo que está com o guia. Isso acontece muito, tá? Só encostado, tá? Aquela incorporação mal feita. E ele fica falando coisas genéricas, coisas bonitinhas para você, que você deve ser uma boa pessoa, que deve ser o quê? Que as pessoas não gostam de você, que você é uma pessoa pouco valorizada. Eu frequentei muita casa de Umbanda, e eu já camborei até médio. Eu falo essas coisas de Umbanda porque eu vivi muito tempo dentro de Umbanda. Eu já cambonei muito guia, né? Então, camborei alguns guias, não muitos guias. Camborei muito tempo alguns guias. Mas a gente via lá, cara, que aquilo é uma enrolação. Quando você estava falando ali, aquele médico estava falando ali, cara, você vê, caraca, gente, isso aqui é enrolação. O que ele está falando, a pessoa fica maravilhada, mas, cara, ele estava falando uma coisa genérica ali, né? Eu já tinha até decorado as frases comuns, né? Tinha umas frases ali que falavam para qualquer um, a pessoa chegava e falava aquela frase. Por quê? Porque provavelmente aquele médium ali, aquele guia, não entrou em sintonia com aquela pessoa, né? Porque tem isso, né? Quando você senta ali, você também é protegido pelos seus guias, né? Você tem uma proteção espiritual. Essa proteção espiritual pode impedir que aquele outro guia veja as coisas de você. Para uma consulta de Umbanda funcionar direitinha, esse seu proteção espiritual tem que estar em acordo com aquele guia para que as informações fluam e as coisas você sabendo. Na verdade, aquele guia, ele vai falar as coisas que esses seus outros guias estão passando para ele, né? Essa é a minha visão do processo da Umbanda, né? Você tem a sua própria estrutura e aí está ali, esse cara manifestado passa a ser um instrumento, né? Esse cara que está falando para esse, que está falando para você. São essas coisas todas. E se você realmente está abandonado, não tem nada, que coisa acontece nada. Se você está bem protegido, pode ser que as informações não cheguem. E aí aquele guia fica ali dando as informações, falando as coisas bobas, genéricas, para você, tá bom, vai embora lá. Eu já vi muita consulta que terminou sem nenhuma informação, sem aquele guia te dar uma informação útil, tá certo? Então, quando você encontra lá essas coisas boas, essas coisas funcionam, você está muito bem para encontrar o guia certo, cara, a consulta vai fluir, vai ser maravilhosa. Como eu já vi pessoas sendo consultadas com consultas excepcionais, que disse tudo, falou, gente que se emociona. Já comigo mesmo, já várias consultas que, cara, emociona a gente às vezes quando fala, você se sente atendido. Então, assim, eu acho os guias, né, resumindo aqui, né, acho os guias uma forma de consulta oracular na Umbanda. Os guias são uma forma de consulta oracular muito legal. O que tem que se tomar cuidado é cuidado com a qualidade dessas coisas, tá certo, né? Existe muito charlatão por aí, existe muita gente mau caráter, né? Mau caráter no sentido de não ter um bom caráter, né? O cara pode ser um bandido, mas não tem um caráter bom, né? Tá certo? Tem muita gente despreparada
sendo médio, tá certo? Tem muita gente com incorporação ruim, fingindo que está incorporando, gente que escolhe o nome de orixá. Meu orixá é tal, assim, cara, ele escolheu porque ele quis escolher, cara. Tem muita gente ruim aí. E as pessoas que são leigos não percebem. A gente que já está há algum tempo, a gente percebe, a gente sabe quando aquela pessoa é fanfarrona, quando é um charlatão, a gente conhece, assim, rapidamente a gente pega, mas as pessoas desavisadas vão ser enganadas. Então, a Umbanda tem isso. Aí você vai falar o seguinte, né, eu estou aqui no meu 10º minuto, né, falando de Umbanda. Até esse momento eu digo o seguinte, cara, é muito legal, o principal oráculo da Umbanda são os guias, e é muito legal você consultar com guias, é muito útil, já é coisa maravilhosa, mas tem alguns cuidados que você tem que ter, porque realmente a qualidade varia proporcionalmente com a casa e o médico que você está consultando, tá certo, né? Mas a Umbanda também, cara, a Umbanda também tem outros oráculos, uma coisa interessante, né? Não só os guias, esse seriam, né? Tem muita gente que diz que não tem nada, que só os guias é que são oráculos, mas não é verdade, cara. Tem muito babalorixá, muito babalorixá não, né? Pode ser usar esse termo, porque babalorixá é um cargo de candomblé. Pessoas de Umbanda não são babalorixá, tá certo? Lamento, não são. O cargo que tem na Umbanda é chefe de terreiro, comandante de terreiro, tá certo, né? É o pai de santo, acho que é um termo que pode ser aplicado para a Umbanda, tá certo, né? Mas se Yalorixá e Babalorixá e Babalaô é um cargo só de Ifá, só de Ifá. O pessoal de Orixá não pode usar. Babalorixá e Yalorixá são cargos só de candomblé. Isso não tem nada na Umbanda. Pai de santo de Umbanda não é Babalaô, não é Babalorixá, não é Yalorixá, não é nada. O pessoal de Umbanda não entendia Urubá, né? Eu já vi uns livros, eu tenho uns livros antigos de Umbanda que eu comprei, cara. É muito curioso o livro antigo, né? Aí você percebe que realmente aquele pessoal de Umbanda não entendia nada do que estava fazendo. Um dia eu vou falar sobre a história de Umbanda, para explicar a hora que a Umbanda juntou com o Orixá, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas ele não entendeu nada, né? Porque tem casos de Umbanda que chama mãe de santos de babá de Umbanda. Babá, olha só, babá é uma palavra urubá que significa pai. Então, babá lorixá significa o pai que tem o orixá, tá certo? Né? O pai que tem o orixá. O pai tem o orixá. O pai tem o orixá. O pai do orixá. E a orixá é a mãe que tem o orixá. Então, Iá, mãe, babá, pai. Tá certo? Então, assim, você não pode ser uma babá de Umbanda. Você não pode ser uma babá de Umbanda, porque babá, cara, é pai. O pessoal de Umbanda nunca entendeu, né? Mas vamos lá, esquece isso. Vamos lá pra frente. Então, mas tem casos de Umbanda que tem lá guias. E aí tem oráculos de búzios. E aí, está errado? Não está errado. Assim, tem uma coisa que está errada, que é assim, é você pegar, às vezes, um preto velho, um guia incorporado e ele jogar búzios. E isso está errado. Gente, olha só. Isso não deve, nunca desceu na minha garganta. Por quê? Assim, Exu não bota a mão em búzios. Exu não bota a mão em búzios. Olha só, gente. Exu não bota a mão em búzios. Não bota. Búzios são casagrados. O bicho não bota a mão em búzios. Então você não vai ter um Exu ali, pombogeira, jogando búzios para você. Assim, olha só. Isso é marmotagem. Isso é gente safada. Você não vai ter um Exu ali com búzios jogando. Você vai ter ali uma criança de Umbanda daquela, um herezinho. Não pode ser herê também. Herê é uma coisa de candomblé, não é de Umbanda. Uma criança de Umbanda com um jogo de búzios jogando para você. Isso é gente safada, marmoteiro. Marmoteiro, o cara nem sabe o que está fazendo, tá certo? Né? E preto velho com búzios, eu já vi. Olha só, já vi isso, tá certo? Né? Do coração, não tá certo. Por quê? Porque o oráculo é ele não tem que jogar. Como é que pode um guia jogar com o oráculo? Tá certo? Não tem sentido aquilo. Mas pode sim, o cara é um chefe de terreiro, o cara é chefe de terreiro daquela Umbanda, comandante dali, e ele tem búzios, cara, não tem problema nenhum na Umbanda. Por quê? Porque, cara, lembra porque eu falei com vocês, a primeira coisa é que quem vai responder o búzio são os guias dele, ponto número 1, tá certo? Ou os não importa ali. E segundo, 99% das pessoas que jogam búzio jogam com mediunidade, então o cara joga lá. E ele junta aquela mediunidade com mais as informações de caída, né? São duas coisas, o cara tem a mediunidade, a clarividência, a unividência, a clarividência, tá certo? E aí depois, a caída ainda complementa a coisa, tá certo? E vou falar, tá certo? Já falei outras vezes, vou repetir. Eu já consultei com pessoas de Umbanda com búzios, tá certo? Tem um senhorzinho já falecido. Um senhorzinho é muito feiticeiro. Ele é mais que bandeiro que Umbanda, cara. Mas, cara, ele tinha um jogo de búzios, cara. Ele jogava jogo de búzios. O dele era muito bom, tá certo? Assim, cara, eu gostei. Esse jogo de búzios dele era muito bom. O jogo de búzios dele é tipo jogo banto, né? Assim, ele não tinha 16 búzios, ele tinha 21, 23, 25, tinha um monte de coisa que caía junto. Era um monte de búzios que caía ali, tá certo? Né? E eu vou falar, eu estudei oráculos, oráculo, estudei oráculos africanos e tem lá um Pedra de Povo que tem uns oráculos cinéticos, que jogam isso mesmo, com mais coisas ali dentro. São chamados oráculos cinéticos, de movimento, né?
Então tem lá, né? Então, assim, ele jogava aquilo, cara, ele jogava. Mas você via ali, quando você falava ali, você via que tava ali, era meio ele, meio outra coisa, né? Assim, sabe? Meio ele jogava ali e tal. Ele tava assim, meio ele, meio outra coisa. Joguei com outro também, era de mais um ano de Candomblé, ele jogava também com muitos búzios, não eram 16, não tinha nada de Odô. Ele jogava com um monte de búzios, caía lá. Ele falava coisas, cara, eram ótimas. E ele, assim, o dele era clarividência, ou evidência, ficava vendo, né? Até eu tive um pai de santo de Candomblé, né? Que ele jogava búzio, tá certo? Mas ele já jogava búzio na Umbanda, tá certo? Aí continuou jogando Candomblé. E ninguém ensinou pra ele, ninguém deu búzio pra ele no Candomblé. Não, já tem um jogo de búzio. Não, tá. Jogava com 16. Mas olha só, a orividência, clarividência, tá certo? Ele caiu os 16 búzios lá, ele ficava contando, olhando, falava uma coisa, mas ele ficava esperando que alguém falasse para ele, é mesmo, tá certo? Assim, ele jogava, era um dos 99% que jogava o negócio. Então, sim, o pessoal de Umbanda tem, e outra coisa, mesmo que não tenha muita coisa de evidência, não sei o quê, tem gente dentro da Umbanda que tem guias, os guias trabalham junto com ele, podem responder junto com ele naquele jogo. O oráculo, aquele movimento, cair as peças e configurar lá, não significa que seja só o Orixá que faça isso, só o Odô que faça isso. Aquela configuração de oráculo, outras coisas, outros guias podem ajudar a fazer. Tá certo? Tem outros guias de Umbanda que podem responder no oráculo. Então, sim, é possível. Né? Mas o Umbanda tem que ser o guia incorporado. Sim, é verdade, tem que ser o guia incorporado, mas, cara, aquele é um recurso, né? A pessoa não quer incorporar o guia toda hora, quer poder falar com a pessoa, ela pode ter ajuda. Assim como também já vi gente de Umbanda que joga cartas, pá. E eu já fui, eu sempre falo, já fui muito oráculo, já fui em um baralho cigano, já fui em tarô. Pessoas de tarô não tem nada a ver com Umbanda. Eu gostava muito de tarô, tarô não é negócio. Mas se pessoas de Umbanda usam cartas, né? Tem muita gente que diz que o Umbanda não tem búzios, mas tem carta. Cara, numa boa, eu não sei qual é a diferença, tá certo, né? Eu sei que as pessoas podem jogar cartas sem ser Umbanda nada. Você aprende aquela técnica, você tem aquela coisa, se aquilo está dentro de você, né? Se você testa, aquilo vem, você joga carta normal. Então, assim, a pessoa de Umbanda pode jogar carta? Pode, porque assim, você fora de Umbanda pode jogar cartas, por que você não dentro da Umbanda você não poderia jogar? Tá? Você não faz diferença nenhuma. Você pode, na Umbanda pode ter tarô? Pode, fora da Umbanda pode ter tarô, você faz tarô dentro da Umbanda, não faz diferença nenhuma, tá certo, né? É a mesma coisa, né? Mas, então, resumindo aqui, né? Sim, olha só, o que eu falei para vocês dirigentes, pais de santo, mãe de santo, podem usar búzios na Umbanda, tá certo? Vão estar respondendo os guias dele lá, ele vai ter uma técnica pessoal de poder ler aquilo é legal, eu já fiz jogos maravilhosos com isso, não tem problema nenhum. Não significa que a pessoa está incorporada, não possa te ajudar, aquilo ali é uma coisa que vai junto, às vezes dá mais agilidade para o trabalho da pessoa, tá certo? Em vez de estar incorporado, que é coisa mais pesada, mais complicada, ele vai dando consultas ali, pode ajudar. Então sim, é normal, não tem nenhum problema, isso não é exclusivo de Candomblé, não é exclusivo de Fá, nada disso, o jogo de búzios pode ter lá. Claro que o oráculo principal é a história lá, e o que não está certo é o que eu falei, guia incorporado jogando búzio. Isso assim, gente, sai fora. Assim como também já vi, tinha uma médium que tinha um Zé Pelintra, ela adorava, né? Eu não gosto muito das incorporações Zé Pelintra, não, são aquelas muito fraquinhas, mas ele pegava um baralho dele, jogava um baralho para a pessoa ali, cara, no meio da consulta, eu falei, caraca, gente, o que eu faço aqui? Eu saio correndo, vou embora. Porque, cara, se o guia está incorporado, por que ele vai estar jogando baralho para a pessoa, cara? Basta ele falar. Então, só isso vocês têm que fazer. Se vocês encontrarem uma casa lá, um guia incorporado, jogando baralho, jogando búzio, alguma coisa assim, cara, olha só, é pantomima, aquele negócio todo. O que é importante é que ele fala para você, tá certo? E também, oráculos de Umbanda são legais. Umbanda tem oráculos, tá certo? A Umbanda tem muita coisa, né? E são coisas muito legais. Minhas experiências sempre foram muito boas, tá bom? Um abraço a todos.